Jean Piaget é um psicólogo importante, um teórico importante no campo da psicologia. Ele nos propõe 4 estágios do desenvolvimento do pensamento. O primeiro estágio, sensório-motor. O segundo estágio, o estágio pré-operatório. O terceiro estágio, o estágio operatório concreto. E o quarto e último estágio, o estágio das operações lógico-formal. O estágio sensório-motor. Esse estágio é caracterizado pelas experiências práticas do indivíduo. O sujeito está se relacionando com o objeto de conhecimento a partir das suas ações no mundo, a partir da sua sensibilidade. Ele organiza o mundo e ele organiza tudo que ele vai se relacionar com o mundo. É um estágio que poderíamos dizer que precede o pensamento. Ainda não há o pensamento. Ele é caracterizado somente pela inteligência prática. O pensamento, que é a capacidade que o sujeito tem de articular as ideias, surge então quando o sujeito passa a representar o mundo e se insere na dimensão simbólica, se insere na linguagem. Esta passagem é que faz com que o sujeito entre no estágio pré-operatório. Nesse estágio ainda, sensório-motor, o sujeito, por não ter a linguagem, ele vai agir no mundo dos objetos, organizando esses objetos a partir da sua inteligência prática. Quando surge a linguagem, quando o sujeito opera com a linguagem, quando o sujeito começa a representar o mundo, começa a representar os objetos. É o momento que o sujeito começa a representar o mundo, começa a utilizar da linguagem para se relacionar com os objetos de conhecimento. A linguagem é o que caracteriza essa passagem do estágio sensório-motor para o estágio pré-operatório. A linguagem faz com que o sujeito coloque o mundo de maneira diferenciada, coloque o mundo a partir da mediação da linguagem. É através da linguagem que ele começa a descrever os objetos de conhecimento. Mas esse estágio também tem uma característica específica. É o estágio da descrição dos objetos. Por quê? Exatamente porque nesse estágio o sujeito carece de 2 características que vão ser relacionadas no próximo estágio, que é das operações concretas, que é a condição de fazer reversibilidade e conservação no pensamento. É o estágio onde surge o pensamento, mas o pensamento, portanto, sem conservação e sem reversibilidade. O que são essas características de conservação e reversibilidade? É o sujeito conseguir operar de maneira que ele conserve, por exemplo, a ideia da quantidade e possa depois voltar, como se fosse fazer algo assim. 3 mais 2 é igual a 5. 5 menos 2 é igual a 3. Portanto, nós vimos que houve a conservação das quantidades e, ao mesmo tempo, um ir e vir da operação. Essas características só serão adquiridas no próximo estágio, que é o estágio das operações concretas. Nesse estágio pré-operatório, não é possível ainda o sujeito fazer as operações básicas da matemática e nem mesmo a ideia da linguagem enquanto operação ele consegue fazer. Portanto, a conservação e a reversibilidade darão o salto, propiciarão o salto para a entrada, para a inserção no próximo estágio, que é o estágio das operações concretas. Esse estágio se caracteriza e diferencia do estágio anterior
pela capacidade que os sujeitos têm de fazer a conservação e a reversibilidade do pensamento. Esse estágio, que anteriormente era apenas descritivo do mundo empírico, passa a ser um estágio com condições do pensamento fazer operações mentais, mas operações que exigem desse sujeito o concreto enquanto conteúdo operacional. É necessário que o sujeito tenha como conteúdo de pensamento uma ideia concreta para que a operação possa ocorrer. E a operação se dá pela condição que o sujeito vai ter de reverter e conservar. Essas operações são então tidas como operações concretas. Você vê aí a presença da linguagem, a presença do pensamento, mas um pensamento de uma qualidade diferenciada, um pensamento que conserva, um pensamento que reverte, um pensamento operatório concreto, um pensamento capaz de lidar com as operações matemáticas básicas. Seria este o final do desenvolvimento do pensamento? Nós teríamos chegado a uma maturidade do pensamento? Ainda não. É preciso um outro passo, um quarto passo, para que a gente possa chegar naquilo que o Piaget propõe como o nível mais amplo do pensamento. É importante ainda pensar que um estágio, ele engloba o outro estágio. Ele vai acumulando aquelas características que foram sendo desenvolvidas anteriormente e ampliando. Quando chega então nesse momento lógico formal, o que ocorre? Aquela necessidade de um conteúdo concreto para que o sujeito pudesse operar, ela se torna desnecessária. O sujeito, no estágio lógico formal, passa a operar simplesmente no mundo simbólico. Ele tem a condição de fazer as operações no mundo simbólico e de uma maneira que não é mais necessário o conteúdo concreto. Somente com a ideia da lógica, estrutura lógica do pensamento e a sua formalidade, o sujeito consegue chegar nas respostas, ele consegue chegar no final daquilo que ele busca com o pensamento. A sua relação, então, com os objetos passa a ser uma relação abstrata. E aí, o objeto no qual ele opera é simplesmente um objeto do pensamento, que são conceitos abstratos, onde ele consegue fazer as suas operações sem a necessidade do conteúdo concreto. Estes, então, são os 4 estágios do desenvolvimento do pensamento segundo Jean Piaget. Para recapitular, o estágio sensório-motor, onde a sensação e a motricidade são os mediadores da relação do sujeito com o mundo. O surgimento da linguagem enquanto uma passagem, enquanto uma possibilidade do sujeito sair do mundo prático, da inteligência prática e inserir-se no mundo das representações, no mundo da linguagem, faz então que surja o pensamento pré-operatório. Mas o pré-operatório, como dissemos, sem a condição do pensamento reverter e conservar. O terceiro estágio é onde o sujeito consegue ganhar essas condições de conservação e reversibilidade, fazendo com que aquela inteligência puramente descritiva dos objetos consiga fazer operações, mas operações concretas, onde o conteúdo é fundamental para que a operação surja. E, finalmente, o quarto e último estágio é o estágio lógico-formal, onde o sujeito consegue, apenas com a estrutura lógica do seu pensamento, chegar nos resultados em que eles sintam que seja necessário para aquela operação. É isso aí, é essa a contribuição do Jean Piaget. Agradeço a todos, muito obrigado.